Bom, irmãos, eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de pedir para os irmãos que estão bem afastados, assim, sabe, para sentar um pouquinho mais centralizado aqui, um pouquinho mais próximo, sabe? Eu não queria incomodar os irmãos, mas ficou muito, tipo, pro lado de lá todo mundo, para cá tem pouca gente. Vamos lá, irmãos. Façam esse movimento aí, os jovens, sabe, que não tem muito, que tem vigor físico. Ah, Eli já até levantou. Quando eu falei para os irmãos, ela não levantou. Quando eu falei os jovens, ela foi, meu. Aí, tá vendo? Olha como é mais fácil, né, meu? Não é que eu queira incomodar os irmãos, mas sentem um pouquinho mais para cá. Só para não ficar só olhando para frente. Aqui tá só o pastor Jorge, o nosso irmão Rogério. É Rogério, né? Os dois Rogérios aqui, ó. O Rogério São Paulino não dá, né, meu? Mas tudo bem, né? Amém. Os irmãos estão se ajeitando aqui. Amém? Vamos lá. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero dar início com uma oração, agradecendo a Deus por essa manhã, por estarmos aqui, pela vida do pessoal que está de casa aí, esses que estão se locomovendo, né, que tem essa possibilidade hoje de participar das aulas, vindo para a igreja, dentro de sua casa, encerrando a aula, vem para cá. Gostaria de agradecer a Deus por nossas vidas, pelo privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor, podendo meditar na palavra, partilhar, dividir a palavra de Deus com os irmãos. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós engrandecemos o teu nome, nós te adoramos. Seja bendito em nosso meio, Pai. Espírito Santo, venha habitar em nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor, pois estarmos aqui é um fruto visível da sua bondade, Pai. É privilégio, é dádiva, é graça, é misericórdia sua que se renova todas as manhãs, Pai, sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão e irmã que aqui está e daqueles que estão em seus lares participando dessa aula, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Que o Senhor venha nos impulsionar na direção que o Senhor nos quer caminhando, Pai. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha, Pai querido, regar a nossa terra, que na correria do dia a dia ela vai se secando, mas que o Senhor venha verter água, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, para que nós sejamos crentes firmes em Ti e frutíferos, Pai, por onde andarmos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu Te louvo e peço que o Senhor continue conosco, Pai. Amém. Amém? Nós estamos estudando o Código 7, né? Já tivemos várias aulas falando sobre fundamentos da fé, né? O Código 7 é baseado nos 7 passos, né? Então a gente está trabalhando há algum tempo, desde o ano passado, os alicerces, as bases da nossa fé cristã, né? E hoje, pode passar por favor, nós vamos estar pensando um pouco sobre como andar no Espírito. Esse é um tema um pouco complicado nas igrejas pentecostais, porque ele é um pouco confundido com os dons, né? Ele é confundido com aquela coisa do pentecostal que vive no êxtase espiritual. Andar no Espírito é manifestar os dons, profetizar, é estar na rua atento e profetizando, e andar no Espírito, biblicamente, é um pouco diferente. Então é um tema desafiador, porque mexe muito com aquilo que a gente pratica, com a prática espiritual do nosso dia a dia, com a nossa vida com Cristo, com a nossa vida com Deus, com a maneira como nós nos relacionamos com Ele e com a consciência que nós precisamos ter com a nossa vida lá fora também, o jeito que nós andamos lá fora também. Então o tema ele é desafiador. Por quê? Pode passar mais um? Porque na verdade a pergunta ela é um pouco mais complicada. Ela é:
como andar no Espírito nos dias de hoje. Um dia em que nós vivemos dessa forma aí. Nós não conseguimos nem ver os carros passar. É uma vida rápida, ágil, e as pessoas trabalham esse tema, agilidade nas empresas, e quando nós imergimos nesse tema, a nossa vida imerge junto. E quando você vai parar para pensar, você está totalmente pensando de forma ágil, agindo de forma ágil e esquecendo algumas bases de vida cristã e perdendo elas nessa caminhada maluca que a vida nos leva a ter aí no dia a dia, né? Eu não sei você, mas eu venho para São Paulo trabalhar, eu estou morando no interior, e, a semana parece que ela começa e termina no mesmo dia. Rapaz, a gente faz tanta coisa que você não consegue, de fato, parar, assim, respirar. É desafiador nos dias de hoje você parar para meditar, para, realmente sentar e ouvir Deus. Não só falar com Deus, mas ouvir Deus, sabe? É desafiador, porque nós vivemos nesses dias de correria da vida, sabe? E ela nos leva, nos impulsiona o tempo todo. Eu acho que você também deve passar por isso aí. Você que tem uma empresa, você que trabalha, você que está envolvido nas coisas do dia a dia. É uma loucura e tem cada vez mais aumentado, porque a exigência das empresas, a exigência das famílias tem sido cada vez maiores, né? A gente, quem tem filhos aí, adolescentes, os caras vêm com uma coisa nova o tempo todo, da escola, no meio dos amigos. Então, é uma coisa, e tudo isso vai entrando num lugar só, que é na nossa mente. Isso não vai cada coisa para um canto, ela entra aqui, e aí a cabeça fica, E andar no Espírito nos dias de hoje é desafiador. Por quê? Pode passar o próximo. Porque as disciplinas para se andar no Espírito, elas não mudaram. Elas não foram alteradas. Por mais que a tecnologia veio e nós temos momentos de oração online, por mais que nós temos uma infinidade de formas de estudar a Bíblia, por exemplo, tem audiobook, tem a internet, e hoje nós temos várias fontes bíblicas para se estudar. Por mais de tudo isso, ainda requer muita coisa que está lá dentro da palavra de Deus, e a gente não pode perder isso. A gente não tem como entrar nessa velocidade desenfreada e achar que a gente está se relacionando com Deus e encontrando essas disciplinas aí da oração, do estudo bíblico e da obediência. Porque não é simplesmente acessar um Meet ou ler um estudo na internet, fazer uma pesquisa de um tema e ler aquele estudo. Não é nada disso. A verdade é que a gente precisa imergir a consciência dentro da palavra. Nós precisamos estar inteiros na oração. E nós precisamos buscar essa obediência para entender o que é orar, entender o que é andar no Espírito. Pode passar, por favor, o próximo? O que a Bíblia ensina sobre andar no Espírito? O que a Bíblia fala? Vocês já pararam para pensar? Eu comecei falando que esse tema é um pouco complexo, porque quem vem do meio pentecostal acha que andar no Espírito é andar, pulando, isso é bacana, os dons, manifestar os dons é legal, mas andar no Espírito é muito mais profundo. Você vai encontrar biblicamente esse tema, andar no Espírito, em Romanos 8 e Gálatas 5. E são textos bem complexos. Você vai observar que eles não têm nada a ver com esse tipo de pensamento neopentecostal ou pentecostal. Você vai ver que Romanos 8 e Gálatas 5, eles tratam de forma muito profunda sobre a liberdade cristã. Ele trata sobre a batalha da carne contra o Espírito, ou da carne versus o Espírito, do desafio de não praticar as obras da carne e gerar os frutos do Espírito. Ele trata de forma muito profunda isso em Gálatas 5, Paulo. Ele aprofunda esse tema sobre andar no Espírito. E ele vai mais profundo ainda na questão da identidade.
Uma pessoa que não entende a sua liberdade cristã e não reconhece que existe uma batalha sendo travada entre a carne e o espírito, e não reconhece também em Cristo a sua própria identidade, essa pessoa muito provavelmente não vai conseguir andar no espírito nos dias de hoje. Ela vai ser facilmente enganada, ela vai ser levada, conduzida. Pode tomar um remédio, irmã. Está na hora de tomar um remedinho. Os mais velhos é assim, né? Toca lá a avó da Fabiana no meio da semana, toca o celular, ela vai tomar um remédio. Mas isso é muito profundo. Romanos 8, Paulo ele é profundo nessa questão da liberdade, da carne, sabe? Da batalha da carne, da tendência humana a manifestar as obras da sua natureza caída. E Gálatas 5, ele fala de forma muito clara, ele dá nome às obras da carne. Ele nomeia as obras da carne. Se você abrir aí a sua Bíblia, abre aí, por favor, eu gostaria de ler esse trecho. É Romanos capítulo 5, você vai ler a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está muito ligado à sua herança, à sua identidade. Um homem e uma mulher que está embasado, que busca essa vida abundante no Espírito, caminhar, andar no Espírito, é impossível ele viver isso se ele não reconhecer que em algum momento da caminhada dele ele é tentado a fazer uma dessas obras aí, a praticar uma dessas obras aí. Eu acho que o neopentecostalismo e o pentecostalismo muitas vezes nos tira essa dimensão que o tradicional, né, o pessoal mais antigo, eles tinham sobre esses temas. Eles eram muito mais cuidadosos naquele tempo sobre esses temas. E nós precisamos ter isso em mente, que existe uma batalha sendo travada e que a nossa carne ela tendencia a essas práticas. Ah, mas eu não. Talvez você não, mas eu sim. Nós temos essa tendência sim. E aí ele vai e trata dos frutos, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É como se ele estivesse dizendo, pratique aquilo que Cristo praticava, que se você fizer isso, não há lei contra você. Quando a gente fala disso, é muito fácil, é sublime. Nossa, que coisa legal, eu faço isso. Mas a gente precisa observar que fazer uma coisa não vai te isentar de ter a tendência a praticar a outra. Então é muito complexo quando você pensa, pode passar o próximo? A liberdade é andar como alguém que esteve à beira da execução da pena de morte e nos pedidos finais foi perdoado e liberto para viver uma nova vida em Cristo. Essa é a liberdade. A liberdade é reconhecer que você estava condenado, perdido, não havia chance. Mas Cristo foi lá, morreu por você, pagou o preço impagável por qualquer um de nós, e nós estamos livres. Essa é a nossa liberdade. Livres do quê? Livres do pecado, livres da carne, para viver essa vida e andar segundo o Espírito. E como é andar entre a carne? Qual é essa batalha entre a carne e o Espírito? É andar lutando contra as obras da nossa natureza caída. Quando a gente pensa em natureza caída, a gente precisa entender que é algo que nasceu em nós, está dentro de nós, não sai de lá. Você vai ter uma batalha sendo travada todos os dias para que você não pratique essas obras carnais. Porém, com a consciência do céu, entendendo que agora você tem o Espírito Santo. Desejando e gerando os frutos do Espírito. Não adianta simplesmente eu falar dos frutos.
Eu preciso desejar esses frutos e gerar esses frutos. A diferença e ele deixa muito claro, é obras da carne. Você vai lá e você faz uma obra, você pega com a mão, faz uma obra e é aquilo ali, você construiu o pecado. É mais ou menos isso. Agora o fruto você precisa cultivar, você precisa desejar, você tem que buscar, você tem que estar atento, tem que cultivar a terra, tem que tratar. Depois você vai ter que podar algumas coisas, até que o fruto seja gerado. Então não é uma coisa simples. Fazer uma obra é muito mais fácil do que gerar um fruto. E às vezes o fruto não vai vir rápido. Eu comprei lá no interior, né, lá na minha casa, eu comprei 2 pés de limão. O primeiro veio com um limão pequenininho, né? Então ele cresceu um pouco, a gente pegou ele, eu falei, esse aqui é meu primeiro limão. Mas depois que eu tirei aquele limão, não deu mais limão. Está lá, já tem uns 4, 5 meses. Não é época de limão, você pode dizer para mim. Mas como tem limão todo dia no mercado e o meu pé de limão não está dando limão? Mas eu vou ter que cuidar dos meus limões lá, sabe? Dos meus 2 pés de limão. Eu tenho que regar ele. A Fabiana me ajuda lá, né? Claro, né, meu? Mas eu tenho que regar ele, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que cultivar ele. Eu tenho que tratar ele, eu vou ter que podar ele. Eu estou com uma dó de podar ele. Mas se eu podar ele, ele vai ter mais força. E aí os frutos vão vir. Então, entender essas idas e vindas da vida é sublime. Porque gerar o fruto é igual cultivar na sua casa. E se você não tem ainda algo para você cultivar, comece a cultivar alguma coisa. Comece pequeno. Mas você vai aprender muita coisa cultivando. Você vai pegar carinho, você vai entender, é trabalhoso. Amém? A identidade, andar como um filho que busca ao máximo agradar o Pai, consciente de suas imperfeições. Então, entender a identidade em Cristo não é entender que nós somos igual a Ele e nós não vamos mais praticar nada, não vamos mais ser tentados a nada. Sim, nós seremos, mas com a certeza que o Pai está disposto a nos ajudar ou ajudá-lo a vencer suas dificuldades. Sabe, é aquele relacionamento que nós temos em casa. O seu filho, ele vai cometer erros, vai falhar. O meu falha. Ele comete os erros dele. E eu, como pai, dou a prensa. Mas, ao mesmo tempo, eu vou lá e abraço ele, cuido das emoções, trato ele, converso. E assim é Deus com a gente. Porque é no meio das nossas imperfeições que Deus vem como aquele pai amoroso que amou o mundo de tal maneira e fala, filho, eu continuo te amando. A gente vai continuar caminhando. Entender a nossa identidade não é entender a perfeição de Cristo. Simplesmente de uma forma, que paira no mundo, sem ter a solidez de que nós somos falhos. A perfeição de Cristo nos aperfeiçoa. Está lá em Filipenses capítulo 1, né? Versículo 6. Ele está nos aperfeiçoando. Ele é um pai amoroso que cuida dos seus filhos. Então nós precisamos ter essa dimensão de que a nossa identidade está sendo construída dia após dia. Ah, mas quem começou está diferente, quem está mais velho, sim, está. Mas Deus continua trabalhando independente do nosso tempo de caminhada na igreja, do nosso tempo de caminhada na vida cristã. Deus continua aperfeiçoando a nossa vida o tempo todo. E você vai entender que, independente do tempo, do cargo, do ministério, da liderança, você vai ser tentado em algum momento. Você vai precisar entender a sua liberdade e você vai ter que reconhecer a sua identidade. Eu sou filho de Deus, um filho imperfeito, mas que Deus continua amando. Amém? Eu queria contar uma outra história. A gente mudou para Atibaia, e aí a Fabiana estava andando na rua, e ela encontrou eu acho que era uma suculenta na rua. Ela foi lá, era bonitinha, sabe? Tinha umas florzinhas bacanas, meu. Legal mesmo. Bacana a florzinha que tinha lá. Aí ela chegou toda feliz, mas ela era grande assim, aí caía umas folhas assim, bonitas. Ela plantou lá num cantinho.
E aquele negócio era bonito. Só que, com o tempo, aquelas folhas caíam no chão. Iam caindo no chão. E aí ela tinha colocado lá umas rosas, umas outras flores lá bonitas também. Aquela folha que caía no chão ia gerando cada vez mais. E ela começou a subir e tomar a beleza das outras. Era bonita. Mas ela começou a tomar o jardim e começou a tomar a beleza das outras. O que eu quero dizer para vocês com isso, que, sabe, me trouxe como lição, ficar refletindo, que eu fico lá no quintal, às vezes, sentado, lendo a Bíblia e pensando nas coisas, sabe? É que, às vezes, a gente adota ou absorve alguma coisa do mundo que está lá fora, sabe? Com a inocência de que aquilo lá é bonito, é legal. Mas a gente põe dentro do nosso jardim. E o nosso jardim é um lugar onde cada coisa tem o seu tempo de crescer. E uma coisa não pode tomar o lugar da outra. A gente precisou tirar todas as raízes daquela planta, daquela suculenta, que ela achou na rua. Algumas a gente jogou fora porque não parou de crescer, e colocou num vaso e está lá no vaso. O pecado você não pode pôr no vaso. Mas se você botar ele no seu jardim, por mais que tenha a aparência de bonito, ele vai encher o seu jardim. Ele vai povoar o seu jardim. E todos os frutos que você lutou para ter um dia, eles vão se apagando. Eles vão se escondendo para debaixo do pecado. Essa é a grande realidade. E essa é a lição tremenda que eu tirei daquele pensamento. Mas vamos lá, passa para o próximo, por favor. A vida crucificada é uma proposição que custa caro. Qualquer um que estiver disposto a pagar o preço é alguém que seguirá adiante em absoluta vitória e alegre comunhão com Cristo. A.W. Tozer, ele fala isso no livro Vida Crucificada. Faz muito sentido. Por quê? Porque existe um preço a ser pago para você ter uma vida no Espírito. Existe uma área da sua vida que vai precisar ser crucificada. Existem coisas que você vai precisar negar. Não existe vida abundante no Espírito ou caminhada cristã sem abnegação, sem negar o mundo, sem negar a sua vontade. Vai vir convites bacanas, sabe? Coisas que você viu os amigos da escola, ou viu os amigos da empresa falando, nossa, que coisa legal, joia, eu queria aquilo para mim. Mas a sua vida cristã, a sua comunhão com Deus, o Espírito Santo vai dizer para você, isso não é para você. E você vai ter que falar para aquele convite, eu não quero esse convite para a minha vida. Eu vou precisar ir por outro caminho. Para que eu tenha essa vitória, essa absoluta vitória e alegre comunhão com Cristo na caminhada. Ou você vai viver nas idas e vindas, nos altos e baixos e no coração sempre duvidoso, caminhando algumas vezes alegre e outras vezes totalmente triste, porque você cometeu aqueles erros que você sabe que não deveria ter cometido, mas se distanciou da sua caminhada no Espírito Santo, o seu andar no Espírito. Amém? Pode passar, por favor? E aqui nós entramos nas práticas para que a gente possa ter essa vida abundante no Espírito. Para que a gente tenha uma vida de oração e uma caminhada pulsante no Espírito de verdade, eu separei 3 textos que mostram aquilo que nós devemos buscar na oração. Eu sei que já foram falados vários temas de orações, a gente tem métodos de oração, o ACAS, né? Muito bacana, é ACAS, né, Li? Ali que gosta, né? O ACAS é muito bacana. Eu pensei em alguns textos que levassem a gente em direção, nesse caminho de entender essa batalha que a gente enfrenta todos os dias. Orar em secreto. Mateus 6,6, Jesus nos orienta a orar em secreto. E quando você pensa em orar em secreto, é algo muito profundo. Porque não é simplesmente ir para o seu quarto e contar os seus problemas. É ir para o seu quarto e estar desnudo diante de Deus. Porque além dos seus problemas, Ele sabe também dos seus pecados e dos meus.
Além das nossas dificuldades, Ele também sabe quando a gente tem facilidades para estar na casa dEle, na presença dEle, na confraria, e a gente fala, não, hoje não, porque eu estou cansado. Então Ele conhece cada centímetro, cada milímetro da nossa vida. E Ele sabe quando a gente tendencia e dá ouvido à carne e abre mão de dar ouvido ao Espírito. Então a nossa compreensão é orar em secreto, mas orar consciente, que orar em secreto é estar no lugar de intimidade com Deus, onde você se encontra desnudo diante do Criador e assim compartilhará coisas que apenas Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Nesse lugar não existe vergonha, só existe graça e misericórdia. Não existe culpa lá. Ele não está lá para te culpar das suas ausências ou das suas dificuldades. Ele está lá para te ouvir, para curar, para mudar a sua história, para te pôr no caminho, para que você ande no Espírito. O segundo está em Mateus 26:41, orar vigilante. É saber que existe um opositor à nossa fé. E precisamos estar atentos às suas artimanhas, conscientes que não estamos isentos das paixões e seduções desse mundo. Consciente que nós temos um opositor à nossa fé. Consciente que existe um que tenta contra a nossa fé, contra a nossa vida, contra a nossa caminhada no Espírito. Existe alguém lutando e batalhando contra a vida de vocês que estão aí em casa e da gente que está aqui também. Estar aqui hoje significa que nós enfrentamos essa batalha carnal, através do Espírito. E hoje nós estamos aqui para adorar, para servir, para compartilhar, para viver a vida no Espírito. Porque a vida no Espírito ela é vivida aqui, em comunhão, junto com os irmãos. Então é ter essa consciência de que nós não estamos no modelo neopentecostal, mas que o inimigo ele existe. O inimigo da nossa alma ele existe. Não é um lugar aqui onde a gente fica entrevistando o demônio, mas ele está lutando. E muitas vezes ele não se manifesta. E ter a consciência de que quando ele vem, ele não vem com chifre e com rabo, ele vem com aquilo que você deseja. Às vezes é com dinheiro, eu estava falando esses dias em casa. Às vezes é com uma mulher bonita, às vezes é com um ministério palposo. Ele vem do jeito que ele vai conseguir seduzir seu coração. Então quando Jesus fala para a gente estar orando, vigilante, para que a gente não caia em tentação, é claro que lá era um contexto, mas a gente pode trazer para o nosso contexto também. É orar consciente disso. Consciente das tentações e das paixões que a nossa carne gera em nós. E ele, o inimigo, ele é ardil, ele tenta contra a sua vida e contra a minha vida. Romanos 8:26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Orar no Espírito. É muito importante orar em línguas, aqueles que têm os dons e acreditam nisso. Mas é muito mais importante orar consciente de que nós temos vários modelos de oração, sim. Mas existem momentos na nossa vida que nós vamos entrar no quarto secreto e nós não vamos ter palavras para falar, mas ter a consciência de que Ele interpreta o nosso coração. Ele conhece as nossas necessidades e dificuldades. Talvez você tenha um modelo de oração, mas você vai passar por alguns momentos, eu já passei, da vida, que você só consegue dobrar o joelho e chorar. Que você só consegue dobrar o joelho e se calar. Ou você só consegue entrar e você entra de cara, pedindo perdão. Deus, me perdoa, Deus, o que eu fiz é errado. Ou o que eu intentei fazer é errado. Deus, me perdoa, Deus. Eu preciso da minha vida com o Senhor mais ativa. Eu preciso voltar ao caminho com o Espírito, sabe? A andar no Espírito, Deus. É entender que as nossas limitações não interferem ou não limitam a ação do Espírito nas nossas vidas.
As nossas limitações de palavra não interferem. Pode passar, por favor? A oração é profundamente simples e, ao mesmo tempo, profunda. É uma forma de expressão tão simples que até uma criancinha pode exercitá-la. Mas é igualmente tão sublime que ultrapassa os recursos da linguagem humana e esgota seu vocabulário. É mais ou menos isso que eu falei. Leonard Ravenhill, esse aqui é só um spoiler do novo livro lá que a gente está vendendo na igreja. E esse livro é muito profundo. Ele tem uma vida abundante no Espírito. Então, se você não comprou o livro, compre. Vale muito a pena. Essa frase foi tirada deste livro. A gente precisa ter a dimensão de que a nossa vida de oração, por mais que nós tenhamos um vocabulário vasto, ela é limitada para a nossa necessidade. Quando a gente tem essa consciência, a gente cala um pouco mais e ouve mais Deus. Passa mais tempo ouvindo do que falando. E quando a gente ouve Deus, ele entende as nossas necessidades e dá aquilo que de fato a gente precisa. Porque a oração é o momento em que nós ficamos desnudos diante do Criador, pedimos aquilo que precisamos, Ele ouve, mas Ele dá do jeito que nós precisamos. E muitas vezes não é como pedimos, porque nós não sabemos pedir. Amém? Pode passar, por favor? Estudo bíblico. Estudo bíblico sem oração se torna um estudo humano, um estudo de intelecto. Por isso que eu coloquei estudo bíblico e oração. Oração ou estudo bíblico? Um sempre dependerá do outro para a sua efetividade. Deus se revela ao homem através das Escrituras, e o homem se revela a Deus através da oração. Oração sem base bíblica nos leva ao risco de estarmos falando com nós mesmos, para satisfazer nossas vontades carnais. A nossa carne, ela tendencia o tempo todo, e na oração nós somos pegos por ela, porque nós oramos de forma carnal, e muitas vezes nós não nos relacionamos com o Criador, achando que Ele não conhece a gente. Então a oração é extremamente importante para que o estudo bíblico tenha sentido. Mas o estudo bíblico é extremamente importante para que a oração não seja uma grande heresia. Certa feita eu estava numa igreja e uma senhora veio no final do culto e disse para mim assim: irmão, você pode orar pelo meu filho? Eu falei: claro que eu posso orar pelo seu filho. É que ele roubou uma moto e ele está andando com a moto e tem uma blitz ali na avenida. E a polícia pode pegar ele. Olha o desafio. Qual modelo de oração você usaria nessa hora? A necessidade dela é que o filho fique livre. Mas o filho está com uma moto roubada. Eu vou orar para Deus cegar o policial? É isso que ela esperava de mim, era uma igreja pentecostal. Deus cega o policial. Não deixa ele ver o filho dessa irmã. Não, eu vou orar pela conversão do coração do filho da irmã. E se a polícia pegar esse filho da irmã, eu vou orar para Deus converter ele dentro da cadeia. Porque Deus é justo. Então, olha só a dimensão da gente ter embasamento bíblico. Porque se você vai pedir para uma pessoa que não tem, ele vai orar para cegar o policial. E o moleque vai continuar roubando outros pais de família. Olha que situação. Terrível, mas é isso que você vai enfrentar na oração, às vezes. Dentro de você mesmo, você vai pedir coisas que vai distanciar o propósito de Deus. Vai estar longe da palavra. Tem um pastor que, uma pessoa veio me pedir oração por uma casa. Eu falei: mas meu pastor não ora por casa. Eu falei: ele está certo, porque casa é escolha sua. Se der errado, depois você estiver lá, e os canos começar a quebrar e furar, você vai falar: o pastor não orou direito. Então você tem que escolher bem sua casa.
Ah, mas e o valor da casa? Então, você vai ter que trabalhar, fazer conta e ver se dá para você ir para aquela casa. Se não der, escolhe uma outra. Então, a oração precisa ter embasamento bíblico. Você já pensou, chegando diante de Deus, todo egoísta, dizendo: Deus, eu quero, Deus, se o Senhor não me der, Deus, eu vou sair da igreja. Como assim? Que oração bíblica é essa? Então, o estudo bíblico e a oração, elas caminham junto. A oração sem estudo bíblico, com certeza, pode se tornar uma grande heresia. Uma grande heresia. E aí você não vai estar orando para Deus, você vai estar orando para dentro de si, para o seu eu, para o seu homem interior. A junção das duas ações nos levará a compreender a vontade de Deus através das Escrituras, produzindo em nós intimidade, sensibilidade ao Espírito na caminhada e frutificação para o reino. E frutificação para o reino. Toda oração bíblica vai gerar frutos. Ou vai gerar frutos dentro de você, para que você sirva o próximo, ou vai gerar frutos externos, para que você sirva o próximo. Nunca vai ser algo que você vai alimentar a si mesmo. Sempre vai ser para alimentar o outro. Amém? Pode passar? Obediência. Eu separei um texto, o Osman deu uma aula sublime sobre obediência. Você pode voltar lá e falar e estudar lá. Ele deu a aula reinicial, né, do semestre, e foi muito boa mesmo, profunda. Eu separei um texto simples que fala um pouco sobre obediência. Respondeu Jesus, se alguém, está lá em João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Esse texto sobre obediência é profundo, porque a orientação de Jesus, ela nos leva a uma profundidade relacional. E a primeira coisa que eu separei é que obediência é uma decisão de amar a Cristo. Se alguém me ama, então é uma decisão nossa de amar a Cristo. Obedecerá a minha palavra. Tem um padrão bíblico a obediência. Obedecerá a minha palavra, pois é obedecer a palavra de Deus. Tem um padrão bíblico. Obedecer não é simplesmente abaixar a cabeça. Obedecer é obedecer a palavra de Deus. É reconhecer que a palavra, ela tem mais sabedoria do que o nosso intelecto humano. E muitas vezes mais do que os psicólogos que estão por aí, dando orientação para vocês. E para mim também. A palavra de Deus é a base da obediência do cristão, daquele que anda no Espírito. Obedecerá a minha palavra. Não é uma decisão minha. Por exemplo, vai ter um show secular, bagunçado, uma baderna no lugar, e eu ganho um convite. Mas a palavra de Deus diz que lá não é um lugar que eu devo estar. Lá não é o lugar que eu devo estar. A palavra de Deus é muito clara que os filhos das trevas são mais sábios que os da luz. Mas o da luz, ele entende que lá é um lugar possível para ele. Por quê? Ah, porque eu não bebo. Ah, porque isso, porque aquilo. Mas aquele lugar vai gerar sentimentos e desejos humanos que não vão te permitir continuar andando numa vida abundante no Espírito. E eu decido ir. Você obedeceu quem? A palavra ou o seu desejo? Você não obedeceu o convite, lembra disso, não foi o convite. Você está obedecendo a si mesmo. É o seu desejo humano. Ah, irmão, mas isso é muito chato. É muito chato até a primeira queda, ou até o primeiro gole, ou até o primeiro, como eles falam, é o primeiro beckzinho que você fuma. Ou a primeira carreira que você cheira. É complicado até chegar nesse ponto. E não adianta você falar que não vai chegar. Você é um possível usuário. Lembra que você tem uma natureza caída dentro de você. Eu lembro que eu perdi meu pai com 5 anos. Ele foi assassinado em um assalto. E eu lembro que o meu convívio onde eu morava
era repleto de pessoas que faziam coisa errada porque a gente cresceu junto naquele bairro. E em um momento da minha vida, eu tive convites para pegar uma arma e assaltar também. E eu poderia, se eu fosse, sacar aquela arma e atirar em alguém. Ou não? Você tem uma natureza caída que vai te fazer. E olha que eu já estava andando com uma pessoa que era no mesmo modelo de vida daquele que assassinou meu pai. Então eu também já estava sendo povoado pelas coisas que um dia eu falei que eu não iria fazer. Eu simplesmente não fui lá assaltar, mas eu já andava com os caras do movimento. Pô, um cara que perdeu o pai, para o movimento, vai fazer a mesma coisa, vai andar com os caras lá. Mas é a nossa tendência carnal e a nossa influência do meio onde a gente está inserido. Todos nós somos influenciáveis. Nenhum de nós é isento. Se você andar com alguém que ora, você vai orar. Ah, não, mas você tem que ter uma vida particular e você tem... Não, irmão, entenda, você é influenciado. Seja para coisa ruim ou seja para coisa boa. Se você andar com alguém que ora, você vai se voltar à oração. O pastor me mandou ontem um vídeo de John Piper. E aí foi uma pergunta que veio para ele. Como você faz para ter uma vida de oração? Ele falou, eu participo de 5 grupos de oração. E todos os dias a gente só fala de oração. Porque se você entrar num grupo promíscuo, com certeza em algum momento você vai ser, mas eu estou lá para evangelizar. Em algum momento a sua carne vai fazer você bater o dedo naquele vídeo e vai rolar na sua timeline. Então, é um fato isso, não é uma opinião minha. Obedecer a palavra é obedecer a palavra. Obediência é obedecer a palavra. É para aqueles que buscam ser amados por Deus. Meu Pai o amará. Se ele obedecer, meu Pai o amará. Então eu obedeço porque eu busco ser amado por Deus. Eu sei que Deus me ama, mas eu obedeço porque eu busco esse amor. Eu entro nesse amor, eu obedeço esse amor. Eu quero ser parte desse amor. É para aqueles que têm disposição e esvaziam-se de si mesmo para serem habitados por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós viremos a Ele e faremos nele morada. Isso é andar no Espírito, é andar com Ele. É permitir que Ele ande em você. É entender que você é parte dEle. E Ele é parte integral de você. Por mais das suas mazelas e das minhas mazelas diárias. Ele precisa estar em nós. Eu preciso imergir dentro desse amor. Para que Ele possa viver em mim. E eu possa andar com Ele. Amém? Pode passar? Deus, em sua soberania, poderia exigir, imprimir obediência, forçar obediência. Mas prefere ensinar pedagogicamente que a disposição de obedecer é um ato de amor profundamente racional. Vontade sua, vontade minha. E relacional, desejo por conhecê-lo e permitir que de alguma maneira, inconscientemente, que nós achamos que Ele não sabe como somos, do jeito que andamos, nós também se abrirmos a Ele, sabe, mostrarmos para Ele, Deus, eu sou isso aqui, Deus. Eu sei que o Senhor já sabe, mas eu também não quero ter vergonha disso, Deus. Eu não vou me esconder atrás de um arbusto, Deus. Eu peco, eu falho, mas eu quero que o Senhor me corrija, Deus, todos os dias.